Outro princípio importante. A solução, coloca isso na sua cabeça, que é muito importante. Que eu converso com alguns irmãos que estão mais politizados, eles só veem a coisa de um âmbito horizontal, eles não veem de uma forma espiritual. Olha o enunciado que eu vou passar para você. A solução dos problemas morais e espirituais do Brasil não se encontra num partido ou sistema político, seja democrático, capitalista, socialista ou totalitário. A solução dos problemas morais e espirituais desse país, você não vai encontrá-las na mão desse ou daquele partido. Por quê? Qual o problema com a direita? Qual o problema com a esquerda? A direita e a esquerda são formadas por homens pecadores, homens falhos, fracassados espiritualmente. O que diz Jeremias 17:9? Igreja, leia comigo. Qual o problema do pecador? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Está falando do coração humano, está falando do coração do pecador, está falando do coração de qualquer ser humano, especialmente o ser humano sem Deus. O coração dele é corrupto, é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. Por isso que no versículo 5, Jeremias fala assim, 17:5, ele fala assim: assim diz o Senhor, maldito o membro da Igreja Batista Central de Campinas, que confia nos homens, que confia nesse político ou naquele, que confia nesse partido ou naquele partido, e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Tem gente que nessa campanha política e nessas eleições se afastou de Deus e colocou sua fé num partido, num movimento político, num candidato à presidência do Brasil. O que Jeremias está falando é que tanto no governo de esquerda ou de direita, você vai infelizmente encontrar mentirosos, homens traiçoeiros, corruptos, homens que vão abusar do poder, enriquecimento ilícito, injustiças. O pecado não respeita partido político. O pecado não respeita, não pensa que o diabo fala, opa, esse partido é de esquerda, eu não vou lá não, esse partido. Não, o pecado não respeita, o pecado está em todo lugar. Esse governo que aqui está, ele vai ser traído por muita gente. O outro governo que nos deixou, foi traído por um monte de gente, porque está cheio de pecadores lá. E os próprios governantes, os próprios presidentes, o ex e o atual, são pecadores. Estima-se que o socialismo cubano, que muitos admiram, já produziu mais de 9.000 mortes. E está cheio de jornalistas, está cheio de pastores presos lá, que não pode falar nada contra. Estima-se que em Cuba, esse socialismo que é apresentado nas universidades, é uma coisa linda, mas se mataram no paredão, fuzilados 3.000 pessoas. Isso é o que se estima, porque esse tipo de governo totalitário não passa números, não dá relatórios. O comunismo de Stalin matou cerca de 1 milhão de pessoas. Quem não concorda, vai para o paredão, é morto, dá um jeito de sumir com ele. O nazismo alemão produziu Auschwitz, 1,3 a 3 milhões de pessoas mortas, sacrificadas lá como animais. Uma coisa horrível, você vê as fotos. Então o pastor agora vai falar que o sistema democrático capitalista americano é o melhor. Não, está cheio de pecadores lá. O sistema democrático capitalista americano produziu o quê? Uma sociedade materialista, anticristã, hedonista, que adora o dinheiro e as coisas que o dinheiro pode comprar. Aí eu falei de Auschwitz, fruto do nazismo. Deixa eu falar sobre o Holocausto americano. Quando eu estava na faculdade, em 1985, na Califórnia, um dia eu acordei, fui na porta para ir comprar pão, alguma coisa, tinha um jornaleco que colocaram na porta do meu apartamento. Eu peguei aquilo, abri, tinha foto de criancinhas, bebezinhos estraçalhados por clínicas de aborto, autorizadas pelo governo americano. E aquele jornal denunciava o Holocausto americano. Os americanos falam mal do nazismo,
que criou esse holocausto, que matou talvez 3 milhões de pessoas, mas eles já mataram mais de 50 milhões de pessoas. Em 2022, foram 930 mil abortos registrados nos Estados Unidos, fora os que não foram registrados. E no Brasil, gente, a coisa é feia também. Em outras palavras, deixa eu falar uma coisa para você, esquerdista ou direitista. Na hora de votar, sabe o que eu pensei? Na hora de votar, eu pensei, não existe o melhor, existe o menos pior. E eu votei, tendo orado a Deus, eu votei no menos pior. E você fez a mesma coisa. Ou você se iludiu, não, esse aqui é Jesus, esse aqui vai resolver o problema. Esse que vai morrer na cruz pelo Brasil e vai nos salvar todos os nossos pecados. É isso que você pensou? É essa a ilusão? Porque alguns de vocês, com o jeito que vocês publicam as coisas, vocês passam essa ideia de que vocês acreditam que há poder remidor para o Brasil através do seu partido político, através da sua ideologia política. Então, meu irmão, eu falo para você, por favor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, desiluda-se. Pare de defender, pare de brigar por causa disso. A solução dos problemas espirituais e morais de um povo não se encontra num sistema político. Se encontrasse, Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Pare de brigar com os seus familiares, pare de brigar com os seus irmãos em Cristo, para com isso. Qual a nossa única esperança? Vamos ficar em Jeremias 17 mesmo, nossa única esperança. A gente sempre vai para o Novo Testamento, vamos ficar em Jeremias 17 mesmo, versículo 13 a 14. Tem aí, por favor? Obrigado. Está bem pequenininho, difícil de ler, eu vou ler. O profeta aqui, ele faz uma oração, ele fala, ó Senhor, esperança de Israel, não é? Ó partida de direita ou esquerda, ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro, a quem eu louvo. Por isso que o salmista, no Salmo 33, 12, fala, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a nação, né? Feliz a nação que é da direita ou da esquerda, mas é cujo Deus é o Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão. Ao preparar isso aqui, eu tive que entender isso aqui. Uma nação é formada por que tipo de pecinha? Uma nação é formada por indivíduos. Uma nação é formada por indivíduos. Sem indivíduos salvos, regenerados, transformados pela graça de Deus, não há nação abençoada. Por isso que no Salmo 128, quando Deus passa a receita para um Israel, uma nação próspera e cheia de paz, desfrutando de paz e prosperidade, Deus começa a sua receita com o quê? Salmo 128, Deus começa com um homem íntegro, que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Coloca para nós aí o Salmo 128. Como é feliz, diz o Salmo, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Esse homem comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Mas como que vai ter prosperidade e paz, Israel? Israel é um país composto de indivíduos. Para Israel ter paz e prosperidade, precisa ter indivíduos que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. E para que haja esse tipo de indivíduo que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, há necessidade da pregação do Evangelho, há necessidade que o Evangelho apresente Jesus para as pessoas.
E se formem igrejas, igrejas que discipulam as pessoas no cristianismo, igrejas cristocêntricas, discipuladoras, dentre das quais vai nascer casais que vão se casar no Senhor, no temor do Senhor, e criar os seus filhos no temor do Senhor. E daí você vai mudar a nação. Mas começa comigo, começa com você, começa com o meu casamento, com o seu casamento, começa com a minha vida espiritual com Deus, a sua vida espiritual com Deus.